Após 70 anos de exílio na Babilônia, o povo abandona a idolatria, tem sua língua oficial mudada para o aramaico, e o Império Persa passa a dominar, e Ciro faz um decreto de que todos os povos poderiam retornar aos seus lugares de origem e reconstruir em seu templo. Para ele era melhor ser amado do que temido. Ele acreditava que se os povos reconstruíssem seus templos, os deuses desse templo o abençoariam. E Ciro diz: aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a sua casa, a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Foi assim que alguns partiram para Jerusalém. Esse é o primeiro retorno, que é liderado por Zorobabel, um líder político da linhagem de Davi, sob a autoridade de Ciro, e Josué, sumo sacerdote, líder religioso. Dentre os que ficaram, tinha Ester, que vivia na cidade de Suzã, uma das 3 cidades mais importantes do Império Persa, a capital religiosa, com seu tio Mardoqueu. Ester é escolhida para ser a rainha no lugar de Vashti. Certo tempo depois, um dos homens de mais confiança do rei, Amã, queria acabar com o restante do povo judeu na Pérsia, e fez um plano para fazer isso. Mardoqueu ficou sabendo e falou com Ester, e todos jejuaram por 3 dias. E depois disso ela intercedeu pelo povo diante do rei, arriscando a sua vida. Mas ele a ouviu, e onde Ramã pretendia enforcar Mardoqueu, ele mesmo foi morto, e o povo pôde se defender. E como celebração a esse grande livramento, se instituiu a festa de Purim. O povo que havia retornado a Jerusalém reconstrói o templo. 70 anos depois, volta o segundo grupo, e anos mais tarde o terceiro grupo. Os judeus precisavam reaprender como era a vida em Jerusalém antes de irem para o exílio. A maioria dos judeus aqui não sabiam ler ou escrever, e por isso os trabalhos dos sacerdotes e escribas eram tão importantes, pois o povo precisava de uma reconstrução espiritual. Quando Esdras chega na cidade e avisam a ele que os judeus que haviam voltado do exílio estavam se casando com mulheres estrangeiras, ele faz uma oração de arrependimento em favor do povo, pois ao se unir com a outra nação, eles corriam o risco de voltar a adorar os outros deuses. Ele está esperando que o povo se volte a Deus de todo o coração, e quando ele chega em Jerusalém, ele se dá conta desse cenário. Como Malaquias e Neemias denunciam esses problemas, vemos o impacto que teve. Malaquias denuncia que os israelitas estavam se divorciando das suas esposas judias para casar-se com estrangeiros. Desde o início, Neemias compartilha a visão e recebe a provisão, e nos ensina que fomos criados para trabalhar em equipe com Deus, e assim ele reconstrói as muralhas. Esdras entra na história e eles trabalham juntos para conduzir as pessoas de novo a Deus. Aqui é onde acontece a primeira tradução do Tanakh, do hebraico para o aramaico, pois a maioria do povo falava aramaico por conta do exílio. Ao ouvir essas palavras, eles começavam a ter convicção de pecado, e essa parte termina com o povo firmando o compromisso que não dariam suas filhas a povos estrangeiros. Acaba o tempo que Neemias combinou com o rei e ele retorna. Mas tempo depois ele retorna a Jerusalém e vê que as coisas não andam bem. Não estavam dando dízimos, estavam dando suas filhas a estrangeiros e fazendo comércio no sábado. Por mais que Neemias fosse um líder tão íntegro, ele não podia mudar o coração do povo. Então, após 16 anos de pausa, Deus levanta Ageu e Zacarias, e a reconstrução volta a todo vapor. O profeta Ageu diz para que eles construam com o seu coração envolvido e a não temer os exércitos inimigos, e os anima a fazer o que Deus mandou. O profeta Zacarias, assim como seu nome já diz, Jeová se lembra das promessas, e ele afirma que ele cumpre o que promete. Diz para o povo não temer e refletir acerca do seu coração e as suas prioridades, e mãos à obra. E assim foi que a construção, há tantos anos parada, se completa. O povo é chamado à reflexão e o arrependimento e a fidelidade e justiça de Deus. E aqui temos o período que se chama intertestamental, os 400 anos entre Malaquias e Jesus. Como Deus sempre tem os seus remanescentes, aqui não foi diferente. Nesse tempo, Alexandre o Grande toma o domínio de todo mundo conhecido. Inclusive se tem um relato de como conquistou Jerusalém pacificamente, onde os sacerdotes saem para o receber, e quando ele os vê, ele se ajoelha diante do sumo sacerdote. Alexandre conquistou o mundo de forma militar, mas não só isso. Ele levou o helenismo
Foi essa a transmissão de cultura grega para todo o mundo, e em cada lugar conquistado ele instituiu escolas e assim o grego se torna a língua mais falada. Isso foi uma novidade, e o Novo Testamento também foi escrito em grego koiné. Tempos depois, Roma tomou o poder, e em Jerusalém há um governador representando Roma, um sinédrio e os sacerdotes.